Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e eu sou professor de Educação Física. No encontro de hoje vamos falar sobre ginástica, mais especificamente a ginástica de condicionamento físico, já que conhecemos vários tipos de ginástica, tais como ginástica rítmica, ginástica artística, ginástica aeróbica, ginástica acrobática, entre outras. Porém, neste momento específico sobre ginástica de condicionamento, vamos entender um pouquinho as formas de treinamento, da maneira como planejamos esta ginástica, as diferenças básicas que compõem o que é atividade física e exercício físico, os tipos de exercício e seus componentes energéticos e seus benefícios para o corpo, e como podemos desenvolver as nossas capacidades físicas, os nossos componentes físicos, através desse tipo de ginástica. Para iniciar um pouquinho essa discussão, vamos entender um pouquinho o que é atividade física e o que é exercício físico. Atividade física é toda a atividade em que fazemos que causa qualquer tipo de desgaste energético ou desgaste calórico maior do que quando estamos em repouso. Mesmo em repouso, quando estamos dormindo ou até mesmo sentados, pode ser no sofá ou deitados na cama, o nosso corpo está gastando energia. Isto porque todas as nossas atividades exigem uma certa energia do corpo para serem realizadas. Mesmo as mais básicas, tais como respirar ou movimentar um membro do nosso corpo. A partir do momento que esse movimento começa a ter uma intensidade maior, a energia que eu preciso para conseguir executar esse movimento também com certeza é maior. Como exemplo, podemos citar caminhadas ou correr, nadar, pular, andar de bicicleta. Tudo isso é considerado atividade física. Então, aonde entra o exercício físico? O exercício físico nada mais é do que uma atividade física planejada e orientada por um profissional de educação física que possui essa formação para orientar e não só orientar, planejar essas atividades com um objetivo final. Esse objetivo final pode ter várias vertentes. Por exemplo, preciso melhorar o meu condicionamento físico ou tenho um objetivo de melhorar a minha saúde, já que entendemos que o exercício vai trazer inúmeros benefícios para a minha saúde. Posso ter também, talvez, um objetivo estético, seja ele de emagrecimento ou até mesmo de ganho de massa muscular, aumento de resistência, e existem várias outras valências, ou seja, capacidades físicas que eu desenvolvo com o exercício. Dentre elas podemos citar força, flexibilidade, resistência, agilidade, velocidade. Todas essas capacidades são desenvolvidas através do exercício físico. Ou seja, o profissional de educação física irá orientar uma atividade, tornando-a um exercício físico, para que possamos buscar um objetivo específico. Esse objetivo pode ser pessoal, como falamos até agora, ou pode ser um objetivo coletivo, tendo em vista muitas vezes que muitos esportes necessitam de treinamento não só para uma atividade específica. Exemplifico, um jogador de futebol precisa treinar a atividade específica do futebol, tais como passe, chute, mas ele também precisa desenvolver suas capacidades físicas individuais, tais como resistência, velocidade. O atleta precisa desenvolver essas capacidades para que ele possa ter um desempenho
no seu esporte escolhido de uma melhor maneira. A ginástica de condicionamento é determinada por sessões planejadas e com repetições de exercícios e dentro de uma frequência semanal. Essa frequência ela vai ter variações de intensidade. Essas sessões planejadas são pré-organizadas de acordo com o objetivo, como falamos anteriormente. Falando um pouquinho mais especificamente sobre os tipos de exercício físico, podemos exemplificar duas maneiras de desgaste energético. São elas: as atividades planejadas ou o exercício físico aeróbico e o exercício físico anaeróbico. O que quer dizer isso? Aeróbico tem a ver com oxigênio, ou seja, um exercício aeróbico é normalmente uma atividade que terá uma duração maior, exercícios que trabalham de forma cíclica, ou seja, contínua, em que a intensidade de exercício não é tão alta. Essa intensidade é um pouco menor e nós visamos o aumento da sua resistência cardiorrespiratória, onde o seu sistema cardíaco, junto com o seu sistema respiratório, irá desenvolver a sua capacidade aeróbica, ou seja, uma maior ingestão de oxigênio. O oxigênio se torna um dos maiores combustíveis e ao longo dessa atividade teremos a queima de gordura como fonte de energia também. O exercício anaeróbico é uma atividade que possui normalmente um tempo de duração um pouco menor, porque a sua intensidade é muito alta. Ou seja, eu terei uma frequência cardíaca extremamente elevada, o meu combustível que está nos meus músculos irá acabar rapidamente e eu terei a fadiga muscular, ou seja, eu não conseguirei mais executar tal exercício, pois preciso de um tempo de recuperação. Esse tipo de exercício com duração menor e intensidade mais alta, vamos determinar como um exercício anaeróbico. São formas de combustíveis do corpo diferentes. Para todas essas atividades, precisamos respeitar duas situações muito importantes. Primeiro, é a condição física, genética desta pessoa. Ou seja, o indivíduo que está realizando a atividade física possui uma situação pessoal diferente de outro indivíduo. Ou seja, esse respeito é muito importante durante a atividade física. Devo respeitar a condição física desta pessoa ou deste indivíduo. Talvez um estímulo que funcione para mim não vá funcionar para outra pessoa que está ao meu lado, devido ao meu biotipo e como o meu corpo reage a esses estímulos de atividade. Outra situação que deve ser respeitada é o meu histórico de atividade física. Ou seja, possuo uma melhora de condicionamento com o passar dos treinamentos. Meu condicionamento, à medida que vai aumentando, necessita de intensidade de treinamento maior. Para tanto, precisamos respeitar esses limites, que se forem altos, obviamente, podemos exagerar talvez um pouco mais na intensidade, mas o respeito à minha condição física, principalmente de iniciante, deve ser respeitado. Essa fase de adaptação precisa ser respeitada por todo um desenvolvimento corporal. As minhas articulações, os meus músculos, os meus ossos, a minha musculatura precisa passar por esse processo de adaptação, porque uma sobrecarga sobre isso
pode acarretar não só lesões temporárias, mas talvez algo que se torne crônico e que me incomode por muito mais tempo. Esse processo de adaptação é muito importante e sempre é levado em consideração pelo profissional de educação física. Existem outros princípios que devem ser respeitados, não só esse princípio de adaptação e o princípio individual, como falei anteriormente, da genética e desse histórico de atividade que muitos já apresentam. Ao mesmo tempo, devemos cuidar com a intensidade mesmo quando o aluno ou o atleta ou o indivíduo que está realizando esse exercício já possui um condicionamento avançado. Falei anteriormente que podemos exagerar um pouco mais na intensidade, mas devemos tomar cuidado com algo chamado de overtraining. Overtraining seria um excesso de intensidade, um excesso de treinamento, em que possa acarretar também problemas de saúde e problemas de lesões para o atleta ou para o indivíduo. Pode ser uma fadiga, pode ser de repente uma quebra de energia do corpo que pode causar um desmaio ou até mesmo uma lesão mais crônica. Portanto, é de extrema importância que o profissional de educação física esteja presente durante o exercício físico, seja na orientação ou no planejamento do mesmo. Vários outros princípios também são respeitados, dessa continuidade de treinamento, da maneira como será desenvolvida e que tipo de treinamento será feito. Normalmente hoje existem academias que desenvolvem essas capacidades individuais. Hoje temos atividade de musculação, pilates, qualquer outra atividade dentro de centros de atividade física e de exercício físico, onde com orientação você desenvolve as suas capacidades, como já falamos nesse encontro. Ao mesmo tempo que esse desenvolvimento e essa continuidade deve ser respeitada, devemos entender também que esse condicionamento que melhora ao longo do tempo tende a diminuir a partir do momento que esse estímulo se encerra. Ou seja, imaginar que tudo que eu ganhei não irá mais ser perdido é um grande erro. Não só pela idade, com o passar dos anos, mas por essa perda de condicionamento físico, que após o término do exercício, gradativamente esse condicionamento começa a diminuir. Ex-atletas, por exemplo, têm uma tendência muito grande a aumento de peso ou diminuição da resistência muscular logo após parar com essa carga de treinamento constante. Portanto, nosso encontro de hoje fala muito sobre isso. Para iniciar um exercício físico, primeiro, busque a orientação de um profissional. Essa orientação será planejada, será contínua, respeitará os seus limites, respeitará a sua condição de iniciante no nível intermediário ou talvez mais avançado, respeitará a sua condição genética e as suas capacidades dentro dos seus desenvolvimentos e os seus limites. Terá esse planejamento de forma cíclica, contínua e deverá ser constante, pois logo após a paralisação desse exercício, o condicionamento tende a diminuir. No nosso encontro, que teremos a atividade a esse vídeo, irei propor para vocês um pouquinho de exercício para que possamos entender a diferença entre exercício aeróbico e anaeróbico. Não perca esse encontro. Nos vemos lá. Tchau, tchau, pessoal!